Ó meu bom dia e sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Hoje vamos, a pedido, vamos estudar juntos, a respeito da grande tribulação. O que acontece é que as pessoas têm me comunicado a respeito de que, por exemplo, na internet está repleto de assuntos, de vídeos, estudos sobre arrebatamento da igreja. É bem como nas próprias igrejas é ensinado bastante a respeito do arrebatamento da igreja. E fala-se também na volta do Senhor Jesus. Na internet está repleto de pregações e ensinamentos a esse respeito. O problema é que muitas pessoas ficam numa dúvida sem saber o que fazer, porque há estudos e pregações que falam que o arrebatamento ele vai acontecer antes da grande tribulação, enquanto tem outros grupos que pregam e ensinam que não, que o arrebatamento só vai acontecer depois da grande tribulação. O que acontece, amados, é que eu vejo, assim, do meu ponto de vista, estudar as escrituras, eu vejo que essa confusão existe por um problema de interpretação das Sagradas Escrituras. Tem um grupo que aprendeu e ensina que Jesus vai voltar aqui nessa terra só depois da grande tribulação. Ele vai voltar aqui. Tem um outro grupo que diz que não, que ele vai vir levar a igreja antes da grande tribulação e depois da grande tribulação ele vai voltar assim para instalar o seu reino de 1000 anos aqui na terra. Bom, do modo que eu consigo entender as escrituras, eu prefiro ficar, já adianto aos amados que me assistem, que eu me posiciono do lado, não do lado de um grupo ou de outro, porque este ou aquele grupo entende as escrituras desta ou daquela maneira. Eu me posiciono do lado de que Jesus sim vai voltar a arrebatar sua igreja antes da tribulação e que depois da tribulação ele vai voltar. Mas que antes da tribulação ele vai voltar até as nuvens para arrebatar a igreja, vai ser o arrebatamento. E que depois da grande tribulação ele vai voltar na terra para instalar o seu reino de 1000 anos aqui na terra. O que eu noto é que o que acontece é que tem esse grupo que entende que o Senhor Jesus vai voltar só depois da grande tribulação. Eles misturam os dois textos. Tem o texto de 1 Tessalonicenses que fala do arrebatamento, fala como sendo a volta de Jesus, mas fala do arrebatamento vindo até as nuvens. Enquanto que o texto de Mateus, lá no capítulo 24, e também está em Marcos 13, em Lucas 21, capítulo, que também fala da volta do Senhor Jesus. Então, esse grupo que pega e entende que o Senhor Jesus vai voltar só depois da grande tribulação, ele pega e mistura esses dois textos, 1 Tessalonicenses e Mateus capítulo 24, como sendo um só evento. Mas nós vamos ler aqui uma parte apenas, não vou colocar texto na tela porque ia ficar as letras muito pequenas e pessoas com celular não iam conseguir ler. Então eu vou aqui deixar texto e as pessoas pegam nas suas próprias Bíblias e vão conferindo ali, vão entendendo. Certo? Então, prosseguindo. Esse grupo que diz que Jesus vai voltar a buscar a igreja e só depois da grande tribulação ele vai voltar para instalar o seu reino milenial,
Eu fico com esse entendimento porque é o que mais se ajusta às demais partes das Escrituras. Do meu ponto de vista, para que eu pudesse então entender que todos os eventos da volta de Jesus vai ser um só evento que vai ser depois da grande tribulação, teria que eliminar alguns textos da Bíblia, então. Teria que eliminar. E como não é possível eliminar, nós temos que o que fazer. Como um texto não suprime outro, mas eles se encaixam, né? Se completam, então eu fico com esse pensamento, esse entendimento de que a igreja não passará pela grande tribulação, de que o Senhor Jesus voltará aqui na terra buscar a igreja antes da grande tribulação e que vai voltar sim aqui nessa terra para então instalar o reino de 1000 anos. Vamos aqui a um texto da Bíblia. Eu peço que se você não tem a Bíblia aí na mão, você pode pegar uma caneta, papel e marcar os textos que a gente vai citando aqui. E então você vê, confere bem, com paciência, meditando, estudando. E, por que não, confere outros textos e confronta uns com outros para ver os quais se encaixam para formar este assunto da volta do Senhor Jesus, né? É antes ou é depois da grande tribulação? Para poder ter as respostas. Vamos lá. Marque aí no teu papel ou veja aí na tua Bíblia o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e vamos ver dos versículos 13 até o 17. Eu vou ler aqui e você, se estiver com a Bíblia, se acompanha, ou se não, marca aí e depois não deixe de ler. Veja que o texto diz assim: o apóstolo Paulo, né, orientando a igreja de Tessalônica a esse respeito. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Este é o texto base para nós entender do arrebatamento. Este texto, amados, eu entendo como arrebatamento da igreja. Ele está no contexto da volta do Senhor, porque o Senhor volta, como diz aqui, ele volta, porque ele subiu, certo? Ele vai voltar, como ele prometeu. Mas nesta passagem, nos ensina que o Senhor vai vir apenas até as nuvens. Ele não vai descer da terra, não vai, os seus pés não vão tocar essa terra aqui. Vem apenas até as nuvens. E o que acontece? Nós vemos que também fala de ressurreição neste texto. Que os mortos vão ressuscitar, os mortos em Cristo. Não vamos pensar, confundir com a ressurreição geral de todos. Não, vai ser apenas os que dormiram em Cristo, né?
E esses, então, serão ressuscitados, portanto, haverá fala da ressurreição no texto, e fala que os que estiverem vivos na ocasião terão seus corpos transformados, no abrir e fechar de olhos instantaneamente, e então juntos subirão. O Senhor, veja que o Senhor desceu e está até as nuvens. Digamos, ele está lá nas nuvens esperando, e a igreja então sobe. A igreja composta de quem? Apenas a igreja. Veja bem que aqui não fala que é a nação de Israel, que é outros povos lá. Fala que é a igreja. A igreja, o que é a igreja? A igreja é um povo composto de judeus e não judeus, né? Outros também, os gentios, qualquer pessoa, indiferente se é diferente, sem diferença de raça, sexo, posição social, cultura, nada disso. Apenas aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que escutaram o Evangelho e creram na pregação do Evangelho, entenderam quem é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, entenderam as suas posições, como eu entendi a minha, de pecador, irremediavelmente perdido, que sem Cristo o meu destino seria o lago de fogo, e agora eu tenho a certeza que o meu destino é o céu, não porque eu sou bonzinho ou fui bonzinho, mas porque Jesus, sim, ele foi bonzinho, é bonzinho, continua a ser bonzinho, sempre será bonzinho. E se compadeceu de mim, se compadece de você, se compadece de qualquer pessoa. Então, as pessoas que creem desta maneira já têm a salvação assegurada. Quando morre, a Bíblia diz que essa pessoa dorme em Cristo. Então, o que vai acontecer? O Senhor vem até as nuvens e ali, então, chama, por assim dizer, né, a igreja que é composta dessas pessoas que creram nele, aqueles que são dele, e esses uns serão atraídos, assim como um imã atrai o ferro para si, assim Jesus vai atrair a igreja para si. E esse encontro se dá nos ares, não é na terra. Portanto, nós vemos do texto que Jesus não vai descer aqui na terra. Não fala nada aqui que alguém vai ver. Fala que haverá toque de trombeta e fala da voz do arcanjo. Mas isso aqui só para essas pessoas. Veja que não fala em mais outras pessoas. Fala apenas dos que dormiram em Cristo e dos que estiverem vivos, os que são de Cristo. Apenas os que são de Cristo, nesse momento, é que vão ouvir essa voz do arcanjo e esse toque de trombeta, por assim dizer, e então vão subir com o Senhor. Os outros não vão, aqui não fala nada que outras pessoas, que vai ser geral, que outras pessoas vão ouvir voz do arcanjo, toque de trombeta, alguma coisa. Então, por todas essas passagens, nós vemos a diferença deste texto com o texto que fala da volta do Senhor lá no livro de Mateus. Nós vamos ver o livro de Mateus ali, e Mateus 24, e vamos ler a passagem que é parecida com essa, porque fala da volta do Senhor também. Então, os outros, aqueles que dizem que a volta de Jesus é um acontecimento só, e que será depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, eles têm razão em parte, porque será depois da grande tribulação, mas só que será um evento em particular, em separado. Quer ver como assim? Abra lá a tua Bíblia, ou marque aí, o livro de Mateus, capítulo 24, e nós vamos ver aqui, ó. Mateus 24 é o versículo 29, se não me falha a memória. Perfeitamente. Mateus capítulo 24, versículos 29, 30 e 31, fala da volta de Jesus, assim como o texto que nós vimos
a pouco fala da volta de Jesus. Só que aquele texto que nós vimos lá em São Tessalonicenses fala que ele volta, que ele vem até as nuvens, fala de ressurreição de mortos, fala que só ele virá e então reunirá, ele vai reunir os seus e levar até as nuvens para estar com ele. Não fala que anjos vão reunir, é ele mesmo que vai reunir. Não fala que todo olho virá, porque então não vai ser todo olho que vai ver. Já aqui nós vamos ver comparar os dois textos. Veja bem, Mateus capítulo 24 e o versículo 29, 30 e 31. Está também esta passagem, você pode conferir, no capítulo 13 de Marcos e no capítulo 21 de Lucas. Mas vamos ler isso aqui de Mateus. Tá? Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 29. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Isto aqui, veja bem, imediatamente após aqueles dias. Você lendo antes do capítulo 29, você lendo outras partes ali, pode ler do capítulo do versículo 1 até em diante, quando chegar até chegar no versículo 29. Mas no 24, veja nos versículos anteriores, vai falar do princípio de dores, vai falar da destruição do templo, vai falar da grande tribulação. E daí entra nesta parte que diz imediatamente após o tormento daqueles dias. Quer dizer, imediatamente após a grande tribulação, o sol escurecerá, haverá esses sinais para então, depois desses sinais do sol escurecer, né, a lua não dá sua luz e as estrelas cair do céu, os poderes dos céus seriam estremecidos. Esses são os últimos eventos que vai acontecer para então a aparição do Senhor Jesus. Vamos lá. Então depois que acontecer essas coisas, o que dá? Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará seus anjos com poderoso som de trombetas, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade do céu. Você notou que o texto fala da volta do Senhor Jesus, como o texto anterior que nós lemos? No entanto, você nota algumas diferenças aqui que são consideráveis para nós compreender que não está falando do mesmo evento. Que são duas coisas separadas. A volta do Senhor é uma coisa, arrebatamento, embora seja a volta, é outra coisa. Vamos ver aqui, ó. Lá não fala, lá fala a respeito da esperança daquelas pessoas que têm na sua família pessoas crentes no Senhor Jesus, cristãos, né, salvos, que não é para as pessoas se desesperarem, porque vai haver ressurreição e essas pessoas vão estar com o Senhor, vão estar salvos, vão passar para a vida eterna de glória. Este texto aqui já está falando de outro assunto, falando que depois que terminar a tribulação, ou seja, no final da tribulação, então o Senhor virá para dar cabo do anticristo e para fazer juízos nesta terra. A igreja não estará aqui porque ela já subiu com o Senhor já levou a igreja aqui dessa terra. E então o Senhor vai fazer juízo contra aqueles que não creram no Evangelho, os que creram, mas que não quiseram, não se interessaram em examinar o Evangelho para saber.
né? Então vai ser o juízo contra aqueles que não subiram por ocasião do arrebatamento da igreja. Veja outro detalhe aqui que diz: então surgirá no céu o sinal do filho, e todos os povos da terra plantearão e verão o Filho do Homem chegando na luz. Naquele texto anterior de Tessalonicense, não fala nada que alguém viu. Não fala nada. Simplesmente fala de que os mortos, no caso, ouvirão um toque de trombeta e ressuscitarão. E então, após os mortos estarem, e os santos que estiverem vivos, é só deles que fala, não lhe fala que todo. E aqui fala, veja bem, que todos os povos verão. Percebe como é diferente a colocação dos textos? Lá diz, lá mostra claramente que só os salvos é que verão. Aqui diz que todo olho, todos os povos da terra vão ver, vai ser como, assim como quando um relâmpago acontece, ele cruza os céus de ponta a ponta, e todos podem observar, assim é vindo do Senhor Jesus na nuvem, nessa época, e todos vão ver. Vai ser um alarido, vai ser uma manifestação. A própria palavra no grego fala que aqui é uma presença dele, mas é uma manifestação da glória dele, do poder. Vai ser uma coisa tremenda. Outro detalhe, veja bem, lá naquele texto que nós lemos de Tessalonicense, fala apenas que o Senhor virá nas nuvens. Fala da voz do arcanjo, não fala que o arcanjo vai descer aqui, fala apenas da voz dele. Fala de um toque de trombeta. E não fala nada que o Senhor venha acompanhado de anjos. Diz que apenas ele vem e reúne os seus e leva consigo. Aqui, Jesus vem e o que acontece? Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e os anjos reunirão os seus eleitos dos 4 reinos e de uma outra extremidade do céu. Então veja a diferença. Lá no arrebatamento, vem só o Senhor e leva os seus. E em silêncio nós vamos ver outras passagens que comprovam como o Senhor, depois que ele ressuscitou, amado, os ímpios não tiveram o prazer de ver o Senhor ressuscitado. Eles viram, os ímpios, eles viram aquele Senhor derrotado numa cruz, cuspido, ultrajado, viram o seu sangue correr lá, zombaram, isso aí. Os judeus tinham vergonha, não queriam que dissesse que Jesus era o rei deles, porque eles viam que aquele homem lá passando horrores lá, falando, esse aí é nosso rei, eles tinham vergonha do Senhor Jesus. Então, os ímpios, eles viram Jesus apenas dessa maneira. Agora, amados, aqueles que são do Senhor, o Senhor apareceu para eles em diversas oportunidades. E não apareceu. Quando o Senhor ressuscitou, ele apareceu, passou por uma parede, as portas fechadas, o Senhor se pôs no meio, onde estavam apenas os salvos, apenas os seus discípulos. O Senhor podia aparecer lá no templo. Lá no templo ele seria manifesto a todos. Ou em outro lugar. Ele sempre apareceu onde estavam apenas os seus. Apenas os seus viram ele, conversaram com ele. Ele chegou até comer peixe, pão, lá numa praia, junto com os seus. Depois que ressuscitou. Então, veja bem, no arrebatamento não fala nada de manifestação do Senhor. Pelo contrário, dá a entender um silêncio total, por causa que não fala nada de anjo, de outras coisas. Fala que ele vem nos ares, reúne os seus, claro, vão ouvir o seu chamado e vão ao encontro dele.
E pronto. Agora aqui não, aqui todos verão. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7, se eu não me engano. Versículo 7. Fala que todo olho verá, até aqueles que transpassaram verão. Percebe? Então será uma manifestação pública, global, é universal. Então essas diferenças nós podemos ver que existe, que aquele texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 até ao 17, mostra sim a volta de Jesus, mas não na terra, nos ares. Este texto de Mateus, capítulo 29, versículos 20, de Mateus 24, versículos 29 e 31, fala da volta do Senhor Jesus nesta terra para juízo, não é para levar ninguém, que não fala que ele arrebata ninguém. Esse texto não fala que ele arrebata ninguém. Percebe? Agora, o que muitos têm dúvida mas aqui não fala nada que... O texto não fala nada que o Senhor Jesus vai estar aqui na terra, vai estar presente aqui. O texto não fala nada. Bom, este texto não fala, mas a Bíblia sim tem que juntar os textos que se encaixam. Assim como as peças de um quebra-cabeça tem que se encaixar no lugar certo, a Bíblia também, os textos têm que se encaixar. Um contexto, às vezes, ele não é imediato, ele é remoto, está lá no outro livro. Então, você quer ver como Jesus vai voltar? Os seus pés vão pisar esta terra e ele vai exercer juízo sobre esta terra. E mais um detalhe, no texto de Tessalonicenses que nós vimos lá, veja que Jesus veio sozinho nesta terra. Aqui diz que ele vem acompanhado de anjos. E sabe que a igreja vai voltar com ele? Porque na igreja você lê a Bíblia, você pega a parte que fala, as pessoas que compõem a igreja do Senhor Jesus são chamadas de santos. Eles não são chamados de crentes, de cristãos, são chamados de santos. E nós vamos ver que o Senhor Jesus, nesta volta aqui dele, que não diz neste texto que nós lemos que ele volta com os seus santos, tem outro texto profético que mostra que ele volta assim com a igreja. Vamos ver? Você pode marcar aí no teu marcador ou ler aí na tua Bíblia. Zacarias, capítulo 14 e o versículos 4 e 5. Vamos lá? Pronto para conferir? Mateus, Zacarias, capítulo 14, versículos 4 e 5. Nós vamos ver que esse texto aqui vão comprovar sobre a volta de Jesus, o que não está escrito lá em Mateus, mas que está escrito aqui na profecia, de que os seus pés estarão pisando esta terra e que ele vem com a igreja, ou seja, com os santos. Vamos à leitura. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Os seus pés, os pés de quem? Aqui essa profecia está falando do Senhor Jesus. Porque diz: seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, portanto estarão aqui, nessa terra, lá de fronte de Jerusalém. A leste de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel. Eu fugirei do mesmo modo como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, Yahweh, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus kadosh, ou seja, com os seus santos. Percebe? Então, aqui prova que o Senhor vem, pisa no Monte das Oliveiras, seus pés pisam nessa terra,
E ele vem, além de vir acompanhado com os anjos que vão reunir o povo aqui, aqui nós vemos que é na terra, não é no céu, né? A igreja estará junto. Então, se a igreja veio junto com ele, é porque a igreja estava lá no céu com ele. E se a igreja estava lá no céu com ele, é porque a igreja então havia sido tirada da terra anteriormente. Percebe? Então, esses textos me faz levar a crer que a igreja não passará pela grande tribulação. Não passará. Tem outros textos ainda que afirmam mais a respeito disso. Nós podemos ver, por exemplo, sobre que, lá no texto de Tessalonicenses não fala nada, não está escrito lá que a volta do Senhor lá para arrebatar a igreja será em silêncio, que vai ser secreto. Muitos dizem que não, que lá porque não está escrito lá. Mas está escrito em outros textos que o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, ele não falou mais com os ímpios. Vamos conferir isso? Caneta na mão ou a Bíblia na mão. Veja lá o livro de João, capítulo 14, versículos 18 e 19. Vamos ver. João, capítulo 14, do versículo 18 e 19. Melhor, veja, o Senhor Jesus falou assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que o Senhor Jesus estava falando para os discípulos dele que ele precisava padecer, que ele precisava morrer, ressuscitar, voltar ao céu, para então ele enviar o Consolador para ficar para sempre com eles, para ficar para sempre com nós, como igreja, né? O Espírito Santo não se afasta da igreja. E daí ele prosseguiu, né? Dentro em pouco tempo o mundo não me verá mais. Presta atenção, o mundo não me verá mais. Acabou, né? Entretanto, vós, os discípulos, ou seja, os discípulos ali representavam a igreja do Senhor. Eles eram os representantes da igreja. No entanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vereis. Então, quando o Senhor Jesus foi crucificado, foi a última aparição que o mundo pôde ver o Senhor Jesus. No entanto, depois da sua ressurreição, ele apareceu a várias outras pessoas. Como o irmão Antônio. Vamos ver Hebreus capítulo 9, versículo 28 a 1. Caneta lá, ou a Bíblia na mão, né? Vamos conferir. Hebreus capítulo 9 e o versículo 28. Hebreus, capítulo 9. E o versículo 28. Pronto? Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas. E aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Quem te aguarda a volta do Senhor Jesus? A sua igreja. O restante do mundo aguarda a volta de Jesus? Não. Tem muitos até que se dizem cristão e tal, mas estão louquinhos para que chegue a época do carnaval para ir participar da festa do capítulo lá.
e um monte de coisa. Esses não se enganam, esses que se dizem cristãos, Senhor, Senhor, mas que não fazem o que o Senhor Jesus diz que é para fazer, não deixa de fazer o que o Senhor Jesus diz que não deve praticar aquilo. Essas pessoas é complicado, eu não sei se vão ouvir a voz do Senhor Jesus. Mas a sua igreja, então veja bem, para aquelas pessoas que diz que lá o texto de 1 Tessalonicenses 4, ali não fala nada, que será secreto o arrebatamento, que haverá silêncio, que ninguém vai ver, que vai ser uma surpresa, vai ser secreto. Então está aqui. Jesus não se manifesta aos ímpios, aos que são, como se diz, do mundo, aos que não são seus, como advogado, como salvador. Ele vai se manifestar somente como juiz. Vem fazer juízo. E isso é lá em Israel, porque Israel foi o primeiro povo a rejeitar ele. Vamos ler mais uma vez esse texto aqui, interessante, para confirmar. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Veja bem, foi oferecido em sacrifício uma vez só, para tirar os pecados de muita. É outro detalhe que pensa que Jesus veio salvar todos, todos que querem se salvar, Jesus vai salvar. Jesus veio, ele morreu por todos. O seu sacrifício paga o pecado de todos, mas ele vai resgatar a muitos, não vai ser a todos. Então aqui, veja bem, uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, não de todos, de muitas. E aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos os que aguardam. Então, no arrebatamento, Jesus, ele se manifestou apenas para os seus, tanto aqueles que estavam mortos, mas que morreram no Senhor, como aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento, mas que são dele, que creram nele, que investiram no Senhor Jesus. Agora, aqueles que não creram, aqueles que não são dele, ele não vai se manifestar para a salvação, como diz que vai se manifestar, mas para juízo, que é o que está lá no texto dele, de Mateus, e nós vimos, lá não fala nada a esse respeito, que é em silêncio o arrebatamento, mas fala que ele veio a manifestação para juízo. Percebe? Não tem mais outros textos que falam a respeito de que Jesus só se manifesta. Vamos ver 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículos 3 a 8. Marque lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8, você observa aqui que Jesus, aqui só fala, depois que Jesus ressuscitou, só fala que ele apareceu para os seus, para aqueles que confiavam nele, aqueles que creem nele. Veja bem, porquanto que primeiramente vos transmiti, foi o que também recebi, aqui é o apóstolo Paulo falando, né? O que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Tá vendo? Ressuscitou no terceiro dia, e daí começa a apareceu a Pedro e aos 12. Está falando do primeiro homem foi Pedro, porque apareceu primeiro a Maria Madalena lá no sepulcro, né? Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Por que ele não se manifestou ao mundo, a todos? Só se manifestou aos apóstolos. E depois a todos. Apareceu igualmente a mim como a um que nasceu fora de tempo. O apóstolo Paulo, quando foi chamado ao apostolado, Jesus já tinha sido morto e tinha sido ressuscitado.
Mas o apóstolo Paulo ele teve o privilégio não só de ver Jesus, como ele teve o privilégio de ser arrebatado até o terceiro céu, receber instrução. Os outros apóstolos receberam instrução com o Senhor em vida nesta terra em carne. O apóstolo Paulo recebeu a instrução do Senhor no paraíso do Cristo ressuscitado. Que privilégio, hein? Bom, o vídeo já está bastante longo. Eu acredito que aqui já deu para a gente explicar um pouco. Eu expliquei a minha posição. Eu não critico quem entende, quem pensa de outra maneira. Mas uma coisa é certa, amada, você que tem dúvida, se você for conversar, tirar essa dúvida com o pessoal que acredita que a volta de Jesus será só depois da grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação, vai sofrer lá, e alguns da igreja que perseverarem até o fim, não receberem a marca da besta, vão se salvar, mas alguns coitados lá que fraquejaram, mesmo sendo da igreja, né? Esses vão estar ralados. Não condiz com os demais textos bíblicos, mas eles vão mostrar os textos bíblicos que abalizam aquilo que eles pensam. Se você conversar com pessoas de outros grupos, as pessoas, cada grupo vai dizer aquilo que acredita, aquilo que crê. Como eu estou dizendo, estou passando para você aquilo que eu creio. E explico. Eu estudei essa teologia do pacto, né, que é que acredita que Jesus só vai voltar depois da grande tribulação. Eu estudei as crenças deles, estudei a crença de um outro grupo que acha que Jesus vai voltar em algum momento entre a grande tribulação, mas que não será antes nem depois, mas que será em algum momento no meio da tribulação. Então eu estudei um pouco desses grupos, das crenças deles, porque eles mesmos dizem que eles acreditavam na crença do arrebatamento, e lendo a Bíblia, passaram a descrer e passaram a crer que o certo é que Jesus vai voltar somente depois da grande tribulação. Então eu procurei estudar, procurar ver qual era o abalizamento, qual era o alicerce, o fundamento deles para crer daquela maneira, qual era o alicerce porque esses grupos se chama pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista é os que creem que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Os mesotribulacionistas acreditam que vai acontecer no meio da tribulação em algum momento. E os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação, que o Senhor Jesus vai voltar só no final da grande tribulação, e incluem essa passagem de Tessalonicenses, do arrebatamento das vidas, eles dão uma embrulhada lá e colocam junto com a outra passagem. Então eu estudei essas partes para mim ter uma conclusão, para mim ter um chão para mim pisar a respeito desse assunto. E eu passo para vocês, amados, é isso que eu estudei. Tem mais parte que, se for preciso, a gente se aprofunda ainda mais com outras coisas. Mas eu acho que, como o tempo não nos permite ir mais além, aqui já tem um bom motivo porque que eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. O Senhor Jesus vai livrar a igreja da hora, isto é, Jesus vai acudir a sua igreja antes que comece a acontecer a grande tribulação. Ele não vai deixar a sua noiva
ser entregue nas mãos do anticristo, lá para ele, o anticristo fazer com ela o que bem quer, e depois ele vir pegar sua noiva, que ele preparou para ser uma noiva, né, sem mácula, santa, virgem, olha, ser aquela rainha, aquela princesa, tirar lá das cinzas da grande tribulação. Eu não posso crer assim. Eu creio que Jesus vai tirar a sua igreja antes que comece a grande tribulação. Tá certo? Então aqui está a minha resposta, amada, você que me pediu. Vocês que me pediram um vídeo, né? Uma resposta para esse assunto, aqui está esse vídeo. Espero que vocês meditem aqui, não fiquem só no vídeo, mas confiram, vão na Bíblia, estudem. É preciso estudar para não ser enganado por outras pessoas. Você não pode ver, tem grupos aí que não se entende, teologias diferentes, e daí dá aquele conflito. Então, para não acontecer isso, amado, estuda a Bíblia. Ouça o que um diz, ouça o que outro diz, compare, reúna, pesquise, mas coloque a Bíblia acima de tudo. Aquilo que bater com a Escritura nós ficamos, o que não der certo, deixando de lá. Tá bom? Amados, ore por mim, ore para que o Senhor, eu peço que vocês orem assim, que o Senhor não permita, que o Senhor me barre, que o Espírito Santo faça que nem fez com Paulo, tira que ir para um lugar, o Espírito Santo impediu, não deixou. Mas é daí por outro. Que assim o Espírito Santo passe comigo, para que eu não venha trazer para você, que confia, que me assista, que eu venha trazer imaginação minha, ou que eu venha querer me parecer para vocês. Amados, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor Jesus apareça para vocês, espiritualmente falando. Que o Senhor Jesus apareça para vocês. Que o Espírito Santo ministre para vocês. Vocês ouçam o que eu falo. Que vocês comparem o que eu falo com a Bíblia. Não deixem de fazer essa comparação. Assim que vocês devem comparar os outros também. Ouçam o que os outros falam. Mas não creiam a todo espírito. A Bíblia nos adverte a esse respeito. Então eu peço que você ore para mim nesse sentido. Que o Senhor não me permita eu vim trazer para vocês aquilo que não for a verdade, aquilo que não for da vontade do Senhor. Certo? E também peço que vocês orem para a minha família, como vocês estão na minha oração, que o Senhor conceda graça a cada um de vocês que assistem meus vídeos, que me acompanham, né? E a família de vocês também. Tá bom? Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Assim que o Senhor prepare alguma coisa para a gente transmitir para você, nós estaremos então fazendo. Tá bom? Se vemos no próximo vídeo. Até lá, na paz do Senhor Jesus.